Falta de conhecimento, fake news, horário de funcionamento e dificuldade de acesso. Nada justifica a desatualização da sua carteira de vacinação dos seus filhos. Por isso, esse é o tema desse 4º episódio do Mães de Jundiaí e eu vou logo lançando a pergunta para ela, que é a mãe do Mães de Jundiaí e também mãe da Beatriz. Me diga, tá em dia a carteirinha de vacinação? Já vou te colocar numa... Ai, caramba! Na verdade, a gente está gravando, né, esse programa, então, provavelmente quando ele for ao ar vai estar perfeita. Mas sempre de acordo com a pediatra dela, sempre de olho, né, com as consultas. Ainda neste momento, porque liberou ontem, liberou essa semana de gravação, a vacina da gripe, né, da influenza, então falta essa. Mas essa semana a gente vai acertar. Então, quando for ao ar, já vai estar... completinha, posso falar que está completa, então. Eu coloquei a Lívia nessa saia justa, porque, na verdade, nós estamos recebendo aqui a Maria do Carmo Pocidente, a quem é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí, a quem eu já agradeço a presença aqui nesse podcast. E nós pedimos para que você viesse, Maria do Carmo, porque é um assunto sério. O Brasil está vivendo um momento complicado, porque sempre foi campeão, sempre foi exemplo no tocante à cobertura vacinal. E eu queria saber de você o seguinte, como é que está a situação do nosso país, Jundiaí especificamente, com relação a essa questão? Os pais estão levando as crianças a tomarem as suas vacinas? Olha, infelizmente não. Não. Então, a situação de Jundiaí é como a situação do Brasil. Nós tivemos uma baixa muito preocupante nas coberturas vacinais. Sempre o Ministério da Saúde preconizou que cada vacina a gente atinge em torno de 95% das crianças, né, da população que deveria receber aquela dose. Então, nós estamos muito abaixo desses 95%. Em todos esses meus anos de profissão, eu nunca vi as coberturas do Brasil e de Jundiaí tão baixas como nós estamos vendo agora. E o que você acha que... Por que você acha que está acontecendo isso agora, em pleno 2023? Então, essa é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias, né? Não só aqui em Jundiaí, mas os especialistas de todo o Brasil se perguntam o que está acontecendo, né? Então, o que nós achamos? Um dos fatores, nós não temos um número grande de doenças, de casos das doenças. Então, isso faz com que os pais tenham uma falsa segurança, né? Eles acham que não tem a doença, então não tem o risco. Mas a doença está aí, né? E se hoje nós vivemos uma situação mais tranquila dessas doenças que são prevenidas por vacina, é por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós foram comprometidos com a vacinação dos seus filhos, né? Então, isso é uma situação bastante preocupante para todos nós. Na semana passada, nós vivemos uma situação muito interessante numa unidade de saúde, que chegou lá uma senhora com um bebezinho de 6 meses, né, para vacinar. Então, ela chegou, falou, olha, eu vim trazer, né, para fazer a vacina está em atraso, os pais não conseguem nunca vir na unidade, então eu trouxe a criança para vacinar. E aí a enfermeira falou para ela, nossa, avó, parabéns, né, que importante. Ela falou, não, eu não sou vó, eu sou bisavó dela. Então, você vê o compromisso dessa bisavó, por quê? Porque ela viveu aquele tempo, né, das doenças que matavam, que judiavam das crianças, né? Então, ela viveu esse tempo e ela sabe da importância da vacinação. Eu achei fantástico, né? E tenho falado muito esse exemplo em todas as minhas entrevistas, porque a gente vê o quanto as pessoas mais velhas, né, são comprometidas com a vacinação. Então, isso é muito importante. Os pais precisam entender que essa falsa segurança não pode continuar. A gente precisa ter as crianças vacinadas para que as doenças não voltem. Essa minha geração de mães, pais, é a que veio nessa leva de pais e avós conscientes, super conscientes da importância da vacinação. Então, a gente não viveu esse período, só que a gente acabou de passar por um período muito grave, onde a vacina, a gente percebeu, foi, né, claro, que foi essencial para a gente retomar a vida, né? Num novo normal, num normal de novo, o que quer que seja. Mas esse movimento que a gente teve que passar agora deveria nos colocar mais ainda a consciência da importância de vacinar os nossos filhos. Porque nós, né, adultos, somos responsáveis por nós.
mas nós somos responsáveis por quem a gente coloca ao mundo, né? Então, assim, é essencial que a gente incentive. Você percebe que realmente é isso. A nossa geração de pais de hoje tá meio com medo. É medo? O que você sente? Eu não acho que seja medo. Eu acho que seja mesmo, como eu falei, uma falsa segurança. As pessoas acham que não está tendo caso da doença, né? A gente vê isso no Covid, foi muito claro no Covid, né? No início, lá em 2021, quando nós começamos a vacinação, o que aconteceu? A gente tinha pouca vacina, né? E muita gente para vacinar. Então, vamos começar pelos grupos prioritários, que a gente sempre faz isso, né? Então, o Ministério analisa quais são os grupos que estão evoluindo para a forma grave da doença, que estão evoluindo para o óbito, então esses vão ser os primeiros a serem vacinados, óbvio, né? Que no caso foram os idosos. Então, nós tivemos uma adesão fantástica, né? A gente via as famílias levando seus idosos, eles não iam sozinhos, eles iam com filhos, com netos, com sobrinhos, né? Era uma verdadeira festa, às vezes ia até mais de uma pessoa no carro para acompanhar a vacinação, da importância, a gente viveu muito isso. E depois, o que a gente viveu? Um total descaso, né? Então, quando a doença começou a regredir, a gente começou a ver que as pessoas não estavam mais interessadas, né? Todo aquele estresse que nós passamos em 2021, com poucas vacinas, tendo que dividir, tendo que distribuir nas faixas etárias, né, para poder conseguir dar conta de fazer de uma forma escalonada, depois que a doença foi controlada, os reforços, não precisa mais, já não tem mais caso, né? E os óbitos continuaram e continuam a acontecer, né? Então, a gente ainda continua, graças a Deus, hoje numa situação extremamente mais tranquila, né? Mas os óbitos ainda continuam a acontecer. Então, a gente vê que as pessoas parece que só se preocupam se tem uma situação agravante. A gente viu em 2019 a situação do sarampo, né? Tivemos um surto no estado de São Paulo, um óbito de criança, né? Em 2019, criança não vacinada evoluiu para óbito. Então, isso é muito grave, né? É uma coisa que não tem retorno. A paralisia infantil, por exemplo, temos um caso no Peru, na fronteira com o Brasil. O Ministério da Saúde vai antecipar a campanha de multivacinação no Amazonas. Tal é a situação de baixas coberturas no Amazonas e com essa questão do caso lá no Peru. Então, tudo isso está levando a uma preocupação muito grande, né? E os especialistas estão apontando isso, estão trabalhando no incentivo aos pais pela vacinação. Porque depois que a doença se instala, gente, não tem solução, né? Pólio, por exemplo, é uma doença que, uma vez instalada a forma paralítica, não tem retorno. Então, você tinha uma criança saudável, uma criança que andava, brincava, corria, e, de repente, essa criança contraiu a poliomielite, vai ficar paralítica para o resto da vida. Então, é isso que os pais precisam entender, né? Não existe essa questão porque a vacina vai fazer mal, a vacina não vai fazer mal, né? Todos nós que estamos aqui fomos vacinados, né? Nossos pais foram comprometidos com a vacinação. Na minha época, a gente fazia vacina na escola, quando tinha uma situação muito grave, né? Sim. Então, tem uma situação muito grave, a campanha era na escola. Fazia fila e todo mundo vacinava, né? Então, quer dizer, as pessoas eram preocupadas, queriam a prevenção. E as pessoas ainda são, mas as pessoas são preocupadas quando tem caso. Quando o bicho está pegando, aí não, vamos levar todo mundo para vacinar. Ou quando falta vacina. Ou quando falta vacina, que isso também é uma situação. Maria do Carmo, vamos aproveitar a oportunidade para a gente também acabar ou tentar diminuir a questão das fake news, porque acredito eu que deva prejudicar essa incidência aí, ou a falta, né, das crianças irem aos postos de saúde. O que se ouve mais e que não é correto e que os pais acreditam e acabam não levando os seus filhos para tomar vacina? Então, é muita questão dos prejuízos que a vacina traz, né? Que vacina mata, que vacina vai deixar a pessoa com outras sequelas, né? A gente teve muita fake news agora na época do Covid por conta das novas tecnologias que foram utilizadas na produção das vacinas, né? Então, que para o futuro você vai ter isso, aquilo outro. Então, assim, as pessoas precisam entender que nem tudo aquilo que está na rede social, nem tudo aquilo que está na internet é verídico, né? Então, se você tem dúvida, procure os canais oficiais. O maior interessado no bem da população, na saúde da população, são os órgãos oficiais, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde,
as sociedades brasileiras de medicina, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, mais, né, relacionada aí à vacinação das crianças. Então, os maiores interessados são eles são especialistas, eles estão sempre postando coisas novas, orientações novas. Então, procure os órgãos oficiais, não fique se baseando em notícias falsas da internet, né? Porque as pessoas olham ali, então, olha, morreu uma criança por tal vacina. Vai procurar, tudo mentira, né? A criança tomou a vacina e ficou com uma sequela muito grave. Não é real. É claro, existem as reações adversas? Existem. Uma pessoa pode tomar uma dipirona, né, e ter um choque anafilático. Você pode fazer uma cirurgia plástica e ter um choque anafilático com anestesia. Isso é passível. Todos nós somos passíveis. São medicamentos. Vacina também é um medicamento. Então, isso é passível de acontecer com qualquer situação. Mas os eventos adversos, as reações adversas, elas são infinitamente menores do que o benefício que a vacina vai trazer, né? Então, é isso que os pais precisam entender. E uma outra coisa também que as pessoas se confundem muito. Eu tomei a vacina da Covid e eu peguei a Covid. O nosso objetivo com a vacinação da Covid, da influenza, é diminuir o que? A forma grave da doença. Uhum. Então, você vai receber a vacina, seu organismo vai estar previamente protegido. Então, quando ele entrar em contato com o vírus, ele já reconhece aquele vírus, porque já criou a imunidade através da vacina. Então, ele vai responder de uma forma muito mais rápida, evitando o quê? Que você evolua para a forma grave da doença. Agora, tem pessoas que receberam a vacina e evoluíram para a forma grave e evoluíram para o óbito? Sim, porque eu dependo não apenas da vacina, mas eu dependo da forma como o meu organismo reconhece aquela vacina e responde àquela vacina. A vacina hepatite B, por exemplo, é uma vacina extremamente antiga, uma vacina muito boa, uma tecnologia muito moderna, engenharia genética. A resposta da população à vacina da hepatite B é praticamente 99%, mas a gente tem aquele 1% que não responde, né? E nós temos, por exemplo, médicos, enfermeiros que não respondem à vacina da hepatite B. Já receberam o esquema vacinal, mas não respondem. É uma condição muito comum também para a pessoa renal crônica. O renal crônico ele tem uma dificuldade maior de responder à vacina da hepatite B. Então, da mesma forma que a hepatite B, qualquer outra vacina, você pode receber a vacina, mas você não responder, porque o seu organismo não consegue reconhecer, né, aquele antígeno e desenvolver a imunidade. Então, por isso que às vezes as pessoas receberam as vacinas adequadamente, mas acabam evoluindo. Agora, isso é uma questão infinitamente menor. A gente viu isso na Covid, né? Uhum. Em 2020, nós tivemos o quê? Um número enorme de pessoas morrendo, né, e evoluindo para a forma grave, ficando internadas, entubadas. Depois que nós começamos a fazer a vacina, a aplicar a vacina, o que aconteceu? A gente começou a verificar a redução. Então, o número de casos reduziu, nós conseguimos conter e hoje voltamos, como você diz, ao nosso novo normal, né? Hoje nós já estamos praticamente, né, na nossa vida normal. Claro que sempre com muito cuidado. Hoje a gente não vive mais aquela questão que era uma comum entre nós. Estou gripado, mas vou trabalhar assim mesmo, não tem problema, eu contamino todo mundo que está perto de mim. Mas tá tudo bem. Hoje a gente já não faz mais isso. Antes de você ir trabalhar, se você está gripado, você vai fazer um teste Covid. Se você está com Covid, você não vai trabalhar. Se não é Covid, você vai de máscara, que é o correto, né? Isso deveria ser implantado... Desculpa, Matheus. Isso deveria ser implantado para sempre. Para sempre. Né? Você está gripado. Sim, porque era o mais comum. Um aparecia gripado, daqui a 5 dias estava todo mundo gripado na sessão, não é? Mas era normal para nós, né? Que era só uma gripe. Era só uma gripe, né? Então, hoje a gripe, ela tem o Covid, né? Aí no meio, que também é uma gripe. Então, você vai fazer o teste Covid para depois você trabalhar. Então, é um normal um pouquinho diferente, né? É um novo normal. Mas eu acho que trouxe um benefício, né? Sim. Porque hoje ainda o Ministério da Saúde orienta. Então, se você tem sintoma respiratório, não é Covid, use máscara, né? Use máscara para quê? Para não contaminar os outros, porque é uma doença de transmissão respiratória. Sim. Né? Não tem jeito, você vai contaminar todo mundo que está perto de você. Então, é importante que as pessoas entendam, né, que a vacina ela é um grande aliado da nossa saúde. E as crianças, elas precisam ser vacinadas. Nós já sabemos, está comprovado na literatura, que os vírus, eles circulam entre as crianças menores de 5 anos. Então, quando você tem as crianças menores de 5 anos adequadamente vacinadas, você consegue conter os casos.
E isso já foi provado em várias situações. Quando nós tivemos, há anos atrás, uma epidemia de sarampo que foi muito forte, né, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um número de casos de sarampo, e também em 2019 isso aconteceu, em faixas etárias mais velhas, né? E a vacinação foi em quem? Nas crianças menores de 5 anos. Por quê? Porque é ali que o vírus vai circular. Então, vacinamos essa população, fizemos uma dose de reforço, conseguimos conter a epidemia do sarampo. Né? Então, para você ver como a importância das crianças estarem vacinadas. Então, é a importância individual, a importância dela e a importância dessa vacinação para a coletividade. Sim, sim. Né? E eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante a gente ressaltar, reforçar para os pais a vacina da gripe, por exemplo, da Covid, ela não vai te impedir de pegar a doença. Sim. Ela vai te proteger para que ela não evolua para um estado pior, né? Para uma situação pior. Então, muita gente, eu vejo lá, principalmente no Mães de Jundiaí, que não vou dar vacina XY porque a minha filha fica ruim depois. Não adianta de nada. E não é bem por aí, né? Não é. Tanto a vacina Covid como a vacina influenza, ela realmente tem essa característica, né? E, além disso, a gente precisa lembrar que a questão, principalmente da influenza, né, você tem outros vírus que causam gripe também. Então, você pode não contrair a influenza, mas você pode contrair outros vírus. Nós tivemos, no mês passado, um surto de vírus sincicial respiratório. Tivemos um aumento enorme do número de internações, né? As crianças, os PAs estavam explodindo de pessoas. Por quê? Porque o vírus sincicial, ele é um vírus extremamente grave e quanto menor a faixa etária, mais grave ele é. E é um vírus que não tem vacina, não tem solução. Né? Então, realmente é tratamento. Né, e esperar passar. Então, assim, nós temos vacina, gente. Por que nós não vamos fazer? É uma coisa que não entra na minha cabeça isso, né? Então, se eu tenho uma forma de reduzir a possibilidade de eu ter um quadro grave de uma doença ou de eu contrair uma doença, não é possível que a gente não esteja aderindo. E um outro fator importante também na questão da vacinação, né? Quando a gente fala em coletividade. Quando eu vacino minha criança, quando eu me vacino, eu estou contribuindo também para que outras pessoas que não podem ser vacinadas por alguma condição clínica dela, elas também estejam protegidas, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gestante, ela não pode receber a vacina de rubéola e de sarampo enquanto ela estiver grávida. Então, se eu tenho as crianças vacinadas, indiretamente eu protejo aquela pessoa, né, que não pode ser vacinada. Uma pessoa imunossuprimida, uma pessoa que está fazendo tratamento para o câncer, também não pode receber a vacina tríplice viral, porque ela é uma vacina de vírus vivo. Então, eu estou indiretamente protegendo essa pessoa. Né? A influenza, se todo mundo na casa está vacinado, eu estou ajudando também a vacinar o idoso que convive comigo. Além disso, esse idoso, ele vai se vacinar, ele vai receber, é importantíssimo, mas o sistema imunológico dele é diferente de uma criança e de um adulto. Ele responde de uma maneira mais fraca, né? Então, ele vai responder à vacina, ele vai ter a sua proteção, mas se eu tenho todas as outras pessoas ao redor protegidas, então eu estou dando um plus na proteção dele, né? Então, é uma questão da gente pensar no outro também, né? Tomar mais de uma vacina, por exemplo, Covid e gripe junto, é possível, é permitido ou não é recomendado? Não, sim, é recomendado. A gente sempre orienta a não perder a oportunidade de vacinação. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente esclarece as mães que muitas vezes chegam na unidade de saúde, isso é muito comum hoje. Não, eu não vou dar todas, é uma judiação, eu não vou fazer isso porque é muita vacina. Eu volto depois para fazer os... Gente, e não volta às vezes, né? E mesmo que você volte, você está expondo a sua criança, né? A gente tem essa situação, você não sabe quando você vai lidar com uma pessoa, né, que esteja doente. E um agravante é que as doenças de transmissão respiratória, você já está transmitindo antes de manifestar sintoma. Então, o sarampo, a rubéola, a catapora, né, a Covid, a influenza, né, a gripe pela influenza. Então, são doenças de transmissão respiratória que você já está transmitindo antes de manifestar. Então, você não sabe quando você vai estar em contato. Então, isso é muito preocupante. Toda vez que você atrasa a vacinação da sua criança sem um motivo justo, você está expondo a sua criança ao adoecimento. Então, isso é muito grave, né? Por muito tempo... Posso continuar? Por favor. Por muito... É que a dona do podcast... Não, somos nós. Por muito tempo, tivemos doenças erradicadas aqui no Brasil. Paralisia infantil era algo que nunca se imaginava. Hoje a gente já tem registro aqui. O que pode se prever daqui para frente, tendo em vista que
não temos mais carteiras de vacinação sendo atualizadas, os pais estão deixando de levar as crianças para tomar vacina. Dá para a gente prever um futuro, acredito eu, não muito feliz. Exatamente. A gente tem um cenário muito ruim, né? A nossa previsão é de um cenário muito ruim, porque se isso continuar, nós teremos muito em breve, né? Já temos, na verdade, né? Uma população muito grande de crianças sem a vacinação adequada. E isso aí, o que significa? A presença da doença. Então, existe um risco muito iminente de nós termos aí um surto novamente de sarampo, de reintrodução da polio no Brasil. O Ministério da Saúde tem batido muito nessa tecla, principalmente da polio, né, e do sarampo, porque são doenças que, de fato, estão batendo à nossa porta. Né? E a gravidade dessas doenças, né? Essa é uma questão, não é uma doença simples, uma doença leve, não é. O sarampo é uma doença que pode matar, uma doença que pode levar à cegueira. Né? Então, os pais precisariam, quando você tiver dúvida da vacina, né, olha na internet, procura lá nos órgãos oficiais quais são as consequências daquela doença. Nos órgãos oficiais, nos órgãos, por favor. Sim, sempre os órgãos oficiais. Entre lá no Ministério da Saúde, digita lá sarampo, cachumba, né? Cachumba pode levar à esterilidade, tanto do homem como da mulher, né? A rubéola, que você pode, se uma criança está com rubéola, ela tiver contato com uma gestante, ela pode transmitir esse vírus e a criança nascer toda sequelada, se essa gestante não for adequadamente vacinada. Né? Então, gente, é muito sério. O nosso futuro é muito negro, né, daqui para frente, se essa mentalidade não mudar. A gente precisa que os pais entendam, que os pais busquem as informações, mas as informações nos órgãos oficiais, né, da maneira adequada, converse com o pediatra dos seus filhos. Então, sempre tenham essa visão, porque ficar olhando informação de rede social, coisas que são postadas na internet, gente, tem muita coisa que não é verdade, tem muita fake news, muita mesmo. Por falar nisso, como é que é o movimento dentro do Mães de Jundiaí com relação a essa questão da vacina, da vacinação? Como é que se posicionam as mães dentro do grupo? Na época de Covid, a gente percebeu uma ansiedade muito grande, né? A expectativa de chegar à vez dos filhos. Às vezes era até mais do que a nossa vez de mãe e pai, né? Então, eu vi uma ansiedade muito grande pelo entendimento, porém vi muito medo. E é isso que me preocupa, né? Eu acredito que boa parte desse medo a vacina saiu agora, será que ela é segura? Gente, eu não consigo imaginar que eles iam colocar uma coisa no mundo inteiro que fosse capaz. Mas aí é uma opinião minha. Eu tento conversar com as mães sobre isso, mas assim, cada uma tem o seu, né, histórico e tudo mais. Eu acredito muito que as mães vacinaram, a maioria ali eu percebi que vacinou. Quando eu peço mães que vacinaram, sempre aparece muita gente, eu vacinei, campanhas, acabei de vacinar, acontece muito, só que eu ainda acredito muito que essa resistência de alguns pais acabam influenciando negativamente, o que pode vir a esse futuro um pouco sombrio. Por isso que eu achei tão importante a gente falar sobre isso logo nos primeiros episódios do nosso podcast, porque eu tenho uma filha, ela tá vacinada, ela tá com a carteirinha dela em dia, mas a gente acabou de falar aqui que a vacinação para a gripe abriu para todas as idades, num momento muito cedo, né? Porque geralmente abre a possibilidade de outras idades que não estão na idade, na faixa etária, né, correta. Abre lá para junho, julho, nós estamos em maio gravando esse podcast e já liberou para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade. Ou seja, muito antes do previsto. Ótimo para quem precisa e quer se vacinar, mas isso vem de uma consequência de algo que não foi efetivo, né? Exatamente. Nós tivemos esse ano, estamos tendo, né, uma adesão muito baixa à vacinação. Crianças, estamos assim com uma cobertura abaixo de 20%, então está realmente muito baixo. Não é só Jundiaí, é o Brasil de um modo geral. E eu achei muito boa, muito prudente essa definição do Ministério da Saúde de já liberar, né? Então, o Ministério tem os estoques de vacina, já foi dado o tempo dos grupos prioritários, e como nós estamos tendo uma baixa adesão, então abre para a população em geral. Por quê? Porque é uma forma que, indiretamente, você está protegendo aqueles que, infelizmente, não se vacinaram.
né? Então, eu achei que foi muito, muito bom mesmo, como você falou, normalmente é lá para julho que libera, né? Então, a gente estando fazendo essa vacinação agora, a gente está vacinando essa população, está dando um plus, porém, não tira a responsabilidade dos grupos prioritários de estarem fazendo a vacinação, né? Então, os idosos, as crianças, as gestantes, as puérperas, né, que são aquelas mulheres no período de até 45 dias após o parto, as pessoas com comorbidades. Então, essas são as pessoas que têm a possibilidade maior de evolução para a forma grave da doença. Quando surgiu o H1N1, as gestantes e as puérperas foram os grupos que mais sofreram, né? Nós tivemos óbitos e muitas gestantes internadas, né? Então, gente, não dá. E a gente vê que a gestante é um grupo que sempre adere muito pouco à vacinação. É um dos mais baixos. Eu estava pensando nisso agora, porque há 10 anos eu estava grávida da Bia, né? E eu lembro que assim que eu peguei a minha carteirinha de gestante para provar que eu estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa UBS para me vacinar contra a gripe. Eu lembro disso tão claro, porque eu falei assim, se eu não tivesse gestante, eu ia ter que esperar ou pagar o particular para poder me vacinar. Então, assim, aquela expectativa foi tão grande de, tipo, agora eu vou vacinar, minha filha não sabia que era a Bia, né? Vai estar protegida e eu também. Então, assim, é muito importante, faz muito sentido mesmo a gente pensar, né, não só na gente, como no coletivo. Não é à toa que elas estão no grupo considerado prioritário, né? Sim. Não sabia dessa informação de que elas tinham resistência a tomar a vacina. Muita resistência. Não é só a influenza. É vacina de um modo geral. Nós temos uma vacina também que é aplicada nas gestantes a partir da 20ª semana, que é a DPT celular, tétano, difteria e coqueluche. Por que o Ministério da Saúde implantou essa vacina nas gestantes? Porque a coqueluche está voltando, né? A coqueluche é uma doença extremamente grave em bebês, porque quem não teve, pergunte para suas avós, que elas vão descrever Sim. bem a coqueluche, né? Eu tive coqueluche quando criança e é uma lembrança que eu tenho até hoje, né? Daquela tosse que você não tem tempo para respirar, né? Você se afoga na tosse. É uma coisa horrível, chamada tosse comprida, né? Que antigamente chamava assim. Então, e as gestantes, então, elas são vacinadas com essa vacina, que antes era dupla adulto, que era tétano, difteria. Já há alguns anos o Ministério da Saúde incluiu a vacina da coqueluche, né, junto, então é tétano, difteria e coqueluche. Por quê? Porque as crianças menores de 6 meses, elas ainda não têm a proteção adequada. Então, você fazendo a vacina nas gestantes, ela vai transferir para o seu filho um nível de anticorpo bastante alto. E aí a criança depois ela vai receber a sua própria vacina contra tétano, difteria e coqueluche aos 2, 4 e 6 meses. E aí quando ela estiver lá nos 6 meses com a proteção dela, durante esse período de 6 meses que ela não tinha a proteção materna que vai atuar. Então, com isso, a gente consegue conter, né? E a partir disso, nós conseguimos realmente reduzir muito o número de casos de coqueluche em bebezinhos, né? Que é um quadro extremamente grave, requer internação, acompanhamento muito mais próximo ali, fora todo o desgaste para a criança também. E mesmo assim, as gestantes não aderem. Elas têm medo de receber. É isso que eu ia perguntar. O medo delas é de passar alguma coisa pro bebê? É esse o problema? E não é o que acontece, né? Não, muito pelo contrário. É a proteção mesmo, né? Então, nós temos a proteção contra o tétano, a difteria e a coqueluche. E é uma vacina muito tranquila, uma vacina que não tem praticamente reação, o braço fica até menos dolorido do que quando a gente recebe a dupla adulto, né? Que a dupla adulto é uma vacina mais dolorida depois, né? O braço fica menos dolorido, o local da aplicação, mas elas têm uma resistência muito grande em receber. Então, assim, as pessoas precisam, como eu falei, você tem dúvida da vacina, procure as consequências da doença. Eu acho que quando você olhar as consequências da doença, né? Você vai pensar 2 vezes se você realmente não vai fazer a vacina. Não vai nem dar tempo de colocar na balança, né? Pois é, você vai pensar que... Né, a pesquisa vai parar por aí, né? A gente está terminando aqui esse podcast e eu acho que daria para ficar um tempão conversando sobre isso, que mostra a importância desse tema, né? Acho que a gente acertou em cheio de ter trazido a Maria do Carmo aqui para falar sobre essa questão. Talvez até a gente volte mais lá na frente a abordar, porque tem assuntos que a gente precisa falar incansavelmente. É inadmissível que doenças da minha bisavó volte a acontecer por conta de os pais não estarem levando os filhos para tomarem vacina.
não dá para entender, como a Maria do Carmo mesmo disse. A gente não consegue entender esse tipo de comportamento. Então, nós, enquanto profissionais da comunicação, a gente faz o mínimo, que é o quê? Tentar esclarecer. Exatamente, Você, informar. mãe, faz isso duplamente, certo? Eu acho essencial, eu bato tanto nessa tecla, Marcinha, que eu não consigo... Eu já pensei em vários outros temas que aí você pode até me ajudar, o pessoal pode mandar, né, as sugestões, exato. Se tiver dúvidas sobre vacina. Exato. Eu quero agradecer, eu queria saber se você quer deixar algum alerta, algum recado final para essas mães, ou até para essas futuras mães, já que elas também têm os seus motivos, que provavelmente não fazem jus, né, para não tomarem a vacina. Quer deixar algum recado? Eu quero sim. Existem algumas situações que gravam muito na nossa vida, né? E eu tenho um episódio que realmente me gravou muito e eu sempre coloco esse episódio como um ponto de reflexão para os pais. Nós tivemos há vários anos atrás uma criança numa unidade de saúde que nasceu com um problema cardíaco. Ela foi para a cirurgia cardíaca, sobreviveu à cirurgia cardíaca e veio de alta. Foi na unidade de saúde, passou com o pediatra, e estava na época da campanha da gripe. E aí a primeira coisa que a pediatra perguntou, você já fez a vacina? Ah, não, doutora, não fiz, ela acabou de chegar do hospital, vou esperar um pouquinho, depois eu faço. Tá bom, né? O ideal é fazer, você já devia... Não, mas eu não quero, tá bom. Ela saiu do consultório, no corredor, encontrou com a técnica de enfermagem que estava na sala de vacina. Era uma mãe conhecida, né? O pessoal conhece, uma unidade pequena. A técnica falou, ai, que bom, ela já está em casa, vamos fazer a vacina da gripe? Não vou fazer agora. Ela acabou de chegar, a mesma situação. Para encurtar, a criança morreu de influenza. Nossa. Então, assim, gente, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque passou em 2 profissionais, foi orientado, sobreviveu a uma cirurgia cardíaca e faleceu por influenza. Então, pais, pensem bem, reflitam bem, procurem as informações nos canais corretos, nos canais oficiais. Não deixem de vacinar seus filhos. Esse é um exemplo, né, que está sendo dado aqui. Nós começamos esse podcast falando sobre horário de funcionamento ou dificuldade de acesso. Aqui em Jundiaí, a gente sabe que Mães de Jundiaí já cruzou fronteiras, não é mais Jundiaí. Já está em outros municípios. Mas aqui em Jundiaí, especificamente, existe postos de vacinação e horários disponíveis todo final de semana. Então, oportunidade não falta. Pesquisa, porque aí no seu município deve ter isso também. Então, você, mãe, que está nos ouvindo, vai levar seu filho para vacinar, por favor. Por favor. Por favor, para que essa história não se repita. Esse episódio está terminando. Siga a gente nas redes sociais. Por favor. Mães de Jundiaí, Facebook, Mães de Jundiaí, Instagram, Mães de Jundiaí, LinkedIn, Mães de Jundiaí, YouTube. Novo Dia. E o Novo Dia. Meu peixe. Novo Dia também. Quero dizer para vocês que mandem também sugestões de tema, dúvidas sobre vacinação, a gente pode encaminhar para a Robertinha, que está aqui junto com a gente, ou para a Maria do Carmo diretamente, para que sejam tiradas essas dúvidas, sejam feitos os esclarecimentos. O importante é que seu filho seja vacinado. Esse episódio está terminando, a gente espera você no 5º episódio Mães de Jundiaí. Um beijo, até mais, tchau. Beijo.